Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cláudio, estou aqui. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Pô, quando eu fiquei sabendo que meu trabalho foi aceito aqui, pô, eu fiquei muito feliz. Tive até um imprevisto de ontem para hoje, mas fiz um esforço aqui para conseguir apresentar. Então, desde já, agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo. Bater um papo aí rapidinho sobre o meu trabalho, que ele tem o título de Machine Learning Input. Ele é um capturador automático de frames, né? Ele captura imagens. Mas não só falando do software, a ideia dessa apresentação também é dar uma visão geral sobre o sistema, né? Porque ele é a parte de um sistema inteiro. Vamos lá. Vou dar uma palhinha sobre a motivação que eu tive para criar esse sistema, introdução, uma passada rápida sobre redes neurais artificiais, o sistema todo, o software em si, os resultados que a gente escolheu e a conclusão em cima desse sistema que foi desenvolvido. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode falar aí sem problema. Então vamos lá. Qual é a motivação? Tem uma demanda que era necessário retirar fotos, capturar imagens consecutivas. E essas imagens, elas, além de precisarem ficar armazenadas, elas precisam ser separadas de forma inteligente. E, como uma segunda opção, elas precisam ser lidas pelo sistema. Não vai ser uma pessoa que vai olhar as fotos, elas precisam ser lidas pelo sistema. Então a gente começou a pensar sobre como que a gente vai construir a primeira parte disso, o input, né? Todo sistema ele tem um input, um output. Então como que a gente vai construir a primeira parte desse sistema que não é tão comum, vamos dizer assim. Não, a gente não consegue ver uma câmera que faz esse tipo de trabalho sem que a gente faça algumas alterações nela. Então a gente realizou umas buscas, a gente pesquisou a fundo sobre quais as melhores formas de fazer esse tipo de trabalho. Então a gente conseguiu achar esse microcontrolador, que o nome dele é ESP32CAM. Ele, na verdade, ele é uma variação de um microcontrolador já existente, chamado ESP32, que é uma placa microcontroladora, que ela tem conexão Wi-Fi, tem Bluetooth, você consegue programar em C++ nela, usando a IDE do Arduino, ou usando o FTDI Programmer, enfim. Qual era a demanda? Mais uma vez, a gente precisa capturar a imagem, essas imagens precisam ir para um banco e elas precisam ser separadas de forma inteligente ou lidas. Então, a gente conseguiu enxergar o potencial nesse microcontrolador para fazer isso, por conta da sua alta variabilidade. A gente vai conseguir programar dentro do microcontrolador, então a gente acredita que esse trabalho de input possa ser exercido por essa placa. Então, a partir daí, a gente buscou uma solução para o problema a partir da programação. Bem, é bom entender que o sistema, na verdade, ele é feito desse input, que ele é conectado a um outro sistema web, que ele é de machine learning, que ele utiliza redes neurais artificiais. Ele é um algoritmo de rede neural, que a gente comumente chama só de rede neural, que usa abordagem conexionista, né, de conexionismo, que o funcionamento ele dá usando abordagem de dados estatísticos não lineares, onde as relações complexas entre o input e o output elas são feitas para que as informações elas sejam cruzadas de forma inteligente. Então, esse input ele foi criado já pensando nessa ideia de redes neurais artificiais dentro do sistema de machine learning que ele fica localizado na web, certo? O sistema ele é super simples, ele segue exatamente esse fluxo aí. Tem o ESP32CAM e ela segue o fluxo da imagem do fluxo de informação. Capturou, foi para um banco de dados, esse banco de dados ele é feito em PostgreSQL. A página web, ela puxa desse banco de dados de forma inteligente, junto desse sistema de machine learning. Essa parte tem um software para a placa e tem um software para o sistema web, são duas coisas diferentes. O input relacionado a esse trabalho é sobre a placa microcontroladora, onde os dados eles precisam ser capturados de forma inteligente de acordo com a demanda. Ele é um sistema genérico, então ele consegue atender vários tipos de demanda usando visão computacional. Bem, isso aqui é o pico técnico do trabalho, esse é o software, que ele está registrado no INPI, vocês podem procurar se quiser dar uma olhada. Ele tem 178 linhas, foi escrito em C++. Ele realiza uma conexão automática com a internet já pela placa, porque a placa ela tem essa capacidade de se conectar com Wi-Fi, tem integração com bancos de dados, PostgreSQL, e a partir do momento que ela entra na internet, ela realiza uma captura de 0,05 segundos de cada imagem e faz a operação de envio para a internet. Isso já é feito de forma automática. Você ligou a placa microcontroladora, ela já consegue entrar na internet, ela já faz esse tipo de trabalho, e a partir do momento que foi conectado com sucesso, já inicia o trabalho de capturar automaticamente aqueles frames e envia para o banco de dados que você criou, que você selecionou e conseguiu fazer o software funcionar nesse sentido. A partir daí, a gente conseguiu coletar alguns resultados que o software ele
atendeu a nossa demanda, ele estava de acordo com as nossas hipóteses. Ele captura, ele encaminha, faz tudo de forma automática. Esse print aí do lado, ele é uma parte do sistema que a gente está montando na web, as fotos já estão disponíveis dentro da web, só que a gente também tinha um erro. A gente queria que só o microcontrolador e a web elas se conectassem, o que não foi 100% possível de cara. Então, o que a gente fez? Eu criei um script PHP na hospedagem para que essa comunicação ela fosse suprida dentro desse gap. Então, sim, conseguiu ser validado essa ideia de enviar automaticamente uma foto para um banco de dados específico. Então, o sistema de machine learning ainda está em construção. Esse é o alvo das nossas próximas pesquisas e resultados, onde ele vai terminar essa peça de encaixe do quebra-cabeça, né? Porque o input ele foi feito, foi validado, está registrado. Agora, o próximo passo é fazer com que o sistema funcione conforme a nossa demanda. Concluindo, a parte do design da solução ela já está completa, o input está funcionando como devia, no intervalo de tempo satisfatório. Agora, os próximos passos, a gente vai utilizar bibliotecas de visão computacional para fazer com que a demanda que seja atendida, todas envolvendo câmeras ou visão, no geral, elas sejam atendidas e os dados sejam separados de forma inteligente. Sendo que, ao invés de a gente utilizar bancos de dados de outras situações, a gente pode gerar o nosso próprio banco de dados de uma forma, num tempo satisfatório, a partir da demanda que seja atendida. E a nossa hipótese agora é que isso vai acelerar o processo de input. A gente vai programar a câmera, ela vai ser capaz de realizar esse trabalho, e isso vai alimentando o sistema constantemente. Por fim, agradeço a todos aqui presentes, agradeço quem pôde ouvir, espero ter contribuído de alguma forma aí para vocês, e a partir de agora eu estou aberto para toda e qualquer pergunta ou dúvida que vocês tiverem. Obrigado. Beleza, então, obrigado, Cláudio, pela apresentação. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi mandando durante sua apresentação, e eu vou ler ela por ordem de votação, né? Então, a primeira pergunta foi feita pelo Felipe Carvalho, da CAP, do INPE, e ele pergunta se a rede neural é treinada fora do microcontrolador. É fora do microcontrolador. Ele faz uma integração com o sistema do banco de dados, mas ele não tem capacidade de você escrever códigos muito grandes, porque ele tem a alimentação técnica de armazenamento. Mas a rede neural ela fica na web. A integração dele é com a web, mas toda a inteligência é feita na web. Bacana. A segunda pergunta foi feita pelo Adriano Almeida, que é da CAP do INPE, e ele pergunta que tipo de processamento é realizado pelas redes neurais e quais pré-processamentos são realizados antes disso. Você pode ser mais claro na sua pergunta, por favor? Não consegui captar a ideia. Tá, se quiser que eu repita, porque eu cortei no meio aqui, olha só. Não, tudo bem. Então repete, por favor. Ele pergunta que tipo de processamento é realizado pelas redes neurais e quais pré-processamentos são realizados antes disso. Sim, entendi. Bom, eu acho que eu entendi, né? Se eu estiver errado, você dá uma lapidada aí na pergunta que eu refaço. Mas é o seguinte, esse ESP32, ele é feito como entrada de dados. A entrada de dados é o que ele está vendo, é o que a câmera está vendo. Puxou, tirou, jogou para o banco de dados, do banco de dados guardou, e o sistema, ele vai ler, o sistema ainda não está pronto, é bom lembrar disso, a gente está em construção dessa parte, mas o pré-processamento é feito pela imagem retirada do ESP32. As matrizes geradas pelo ESP. Você tirou, jogou no banco. Está no banco a imagem lá, armazenada, .jpg, tudo certinho. Mas o pré-processamento ele é feito pelas matrizes geradas do próprio ESP. O ESP tirou a foto, realizou toda aquela relação de RGB e tudo mais. Chegou lá, o pré-processamento é feito pelas matrizes que o ESP gera, a partir da foto que ele tira. Não tenho certeza se é bem essa pergunta que você fez, mas o pré-processamento ele é feito a partir dessa parte. Beleza. Então tem uma outra pergunta da Armita Muralikrishna, que é da CAP do INPE, e ela pergunta qual arquitetura de RMA você utilizou. A arquitetura de RMA, você pode ser mais específica, por favor? Ela diz relativa ao quê? Ao microcontrolador ou ao hardware do sistema web que a gente está fazendo? Integração aqui sistema, não entendi. É que a pergunta eu acho que é mais relacionada à arquitetura da rede neural artificial que você está utilizando. Não, ainda não foi definida a arquitetura, a gente está fazendo o design desse sistema, mas a parte do machine learning construída é o input, é o relativo à apresentação que eu fiz desse trabalho, mas ainda não foi feita nenhum tipo de arquitetura a fundo nesse sentido, esse é o nosso próximo passo. Beleza, bacana. E aí, para a gente finalizar, tem uma última pergunta que também foi feita pelo Felipe, e ele pergunta
se você já tem a ideia de tempo que leva para fazer a predição da imagem e qual é o tamanho da imagem de predição. Não, não tem ainda ideia de tamanho de imagem, não. Os nossos próximos passos, depois que a gente fez esse input, é a gente definir em quanto tempo essas imagens vão ser processadas por atividade. Tem a atividade por fora, que leva aproximadamente 10 segundos até a imagem sair do mundo real, né, vamos dizer assim, para o sistema web. Depois disso, os nossos próximos passos é saber a quantidade de tempo que ela é processada no sistema web, o quanto que a gente vai gastar de servidor para isso, porque isso também custa dinheiro, e sim, esses dados de previsão, como que a gente vai fazer a questão da arquitetura, a gente precisa fazer essa modelagem desses dados com cautela, que o nosso foco primeiro agora foi retirar o input. Como que ele está validado, o output, que vai ser o próprio sistema, a gente vai fazer estudos mais aprofundados acerca disso. Beleza, então a gente vai encerrar por aqui. Então, Cláudio, eu gostaria de agradecer em nome da organização do WorkUp o tempo disponibilizado por vir aqui apresentar o trabalho e colaborar com o nosso evento. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Beleza, então, pessoal, a gente chega ao fim desse segundo dia de WorkUp, tá? Então, finalizando com a apresentação do Cláudio. Então, a gente vai encerrar agora a live e a gente começa amanhã novamente no mesmo horário. E é isso.